Hoje, gente, é comemorado o Dia Internacional contra a Homofobia, também conhecido como Dia Internacional de Luta contra a Homofobia. E essa data visa conscientizar mesmo a população em geral sobre a luta contra a discriminação mesmo, dos homossexuais, dos transexuais, dos transgêneros. E eu convidei a psicóloga Luísa Medina para bater um papo com a gente sobre esse assunto super sério e super importante. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Fernanda. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer te receber aqui mais uma vez, viu? Obrigada. Luísa, por que essa data? Tem alguma história por trás dessa data, 17 de maio? Tem. A homossexualidade, ao longo do tempo, primeiro ela foi vista como um pecado, depois ela foi vista como um crime, Ai, que absurdo. e aí acabou sendo transformado também em doença. E só em 1990, na data de 17 de maio, que a Classificação Internacional de Doenças, o CID, excluiu a homossexualidade como doença. Isso foi quando que excluiu? 1990 só. 1990, aham. Então, pouquíssimo tempo atrás. Pois é. E aí, essa data, 17 de maio, virou um marco histórico, né, pela luta dos direitos dos homossexuais. Então, acaba representando a luta contra a homofobia também. Por isso, do 17 de maio. Entendi. E o que caracteriza a homofobia? A homofobia é uma aversão. Então, o medo, o preconceito, comportamentos de raiva, né, de desprezo contra pessoas homossexuais, contra a comunidade LGBT de forma geral. E isso, infelizmente, ainda existe, né? Existe. Não dá para acreditar, né, Luísa? Não dá. E assim, a homofobia se expressa de várias formas, né? Com piadas, com bullying na escola, existe muito ainda, com deboches na rua e, infelizmente, a violência até física, né? São pessoas que têm algum histórico familiar característico, os homofóbicos, parecidos? A homofobia, ela é cultural. Como a nossa cultura ainda tem, né, essa questão do patriarcal, e aí tudo que foge da heteronormatividade, que a gente chama, é o diferente, é o errado, deve ser excluído. Então tá muito ainda, infelizmente, dentro da nossa cultura, a homofobia ainda é muito aceita, né? E por que a gente não pode mais usar o termo opção sexual? Não é correto mais? Não é correto. Na verdade, nunca foi, né? Mas eu acho que conforme os estudos, conforme isso for sendo mais falado e dado mais visibilidade, o correto é falar orientação sexual, porque a orientação sexual não é opcional. Eu até já vi uma brincadeira. Quando que você escolheu ser hétero? Não tem isso, Não né? tem Um isso, dia né? eu escolhi. Então. Né? E aí, pensando que a homossexualidade tem o mesmo processo, por que que tem que ser como que pode ser uma opção? Por isso, o correto é falar orientação sexual, orientação homossexual, heterossexual, bissexual. E muitas pessoas acham que o psicólogo tem a cura gay, né? Que assunto polêmico, né? Meu Deus. Essa cura gay, ela é muito... Não existe uma reversão sexual, né? Então, assim, até o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, proíbe qualquer prática dentro, né, de consultórios, de clínicas, que o psicólogo haja para reverter, por exemplo, a sexualidade de alguém. Pensando que ser homossexual, o que é uma cura, já que não é mais uma doença, ou nunca foi uma doença, né? Então, por isso que a cura gay, na verdade, não pode ser praticada, né? Que avanço, né? Ainda Graças a bem, Deus. ainda E a gente bem. tem muito que avançar ainda com relação a esse assunto, né? Tem. Qual que é a diferença, Luísa, entre a orientação sexual, o gênero e o sexo biológico? Isso acaba sendo bastante confundido até, né? Porque, por exemplo, o sexo biológico tem a ver com os órgãos genitais, tem a ver com os nossos hormônios, então a nossa anatomia. Já, por exemplo, a nossa orientação sexual é ligada ao nosso desejo, à nossa parte afetiva, por quem nos atraímos. Já a identidade de gênero é como a gente se identifica. Então, por exemplo, eu me identifico como mulher,
pode ser identificado como homem ou, enfim, nenhum dos dois, tem algumas variações, né? Então, tem essas 3 instâncias que compõem a sexualidade humana. Tem dados sobre a violência LGBT? Tem. E como é que estão esses dados? Olha, o último levantamento que eu vi foi de 2018, pelo Grupo Gay da Bahia, que é uma organização bem grande que nós temos no Brasil, e eles registraram 445 mortes, então crimes de ódio, no ano passado. Então, 445 pessoas da comunidade LGBT foram assassinadas. Ai, misericórdia, olha, chega a me arrepiar, gente. É uma média de 19 pessoas por hora. Fora, assim, né, casos de suicídio, fora casos que nem chegam a ser registrados. É o que a gente está lendo aí na tela, né, gente? Menos homofobia e mais amor. O mundo precisa de mais amor, né? Precisa. Para você ter noção, Fernanda, a expectativa de vida de uma pessoa da comunidade LGBT é de 35 anos. Meu Deus. E às vezes o preconceito, a homofobia acontece dentro da própria família, né? Na maioria das vezes. Acontece muito? A maioria das vezes, Luísa? Começa, né, pela família. Meu Se não é Deus. pela minha família, pode ser da sua. Entendi. E que orientação que você teria para dar para os pais que estão nessa situação de não aceitação de filhos com a orientação sexual que eles têm, que eles nasceram? O que você tem para dizer para esses pais? Porque eu acho importante a gente orientar, a gente abrir a cabeça um pouquinho, né? Não só para os pais, mas para toda a população. Acho que a gente só acaba com o preconceito tendo conhecimento. Então, se você não entende o que é orientação sexual, se você não entende o que é homossexualidade, vamos conversar sobre isso, vamos estudar, vamos abrir nossa mente, né? Como você falou, e buscar ajuda. Por exemplo, na psicoterapia, tem o caso em que pais vêm para falar sobre isso, como é que eu faço para aceitar meu filho assim, né? Então, quanto mais conhecimento, menor o preconceito. E é fácil essa aceitação dos pais, porque quando a gente fala em paternidade, em maternidade, a gente fala de amor, amor puro, né? Amor incondicional. É rápida essa aceitação? Eu acho que não tem uma regra, depende das de cada raízes caso. de cada um. Entendi. De questões religiosas, questões, assim, próprias regras dentro da família, né? Tem muito preconceito que é intergeracional, então vem de muito tempo. Entendi. Mas tem jeito, né? Tem jeito, claro que tem. Isso é só procurar ajuda, gente. Você está aí sofrendo. Às vezes, com uma ajuda, você vai aprender a aceitar seu filho, seu parente, enfim. E ter mais amor mesmo, né? Com certeza. É o que a gente trouxe você para falar justamente disso. Luísa, eu te agradeço muito, viu, minha linda? Eu que agradeço. Obrigada.